Vamos agora para este dia 19 de julho de 2025, na nossa leitura anual do livro de Eclesiastes. Vamos ler hoje os capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 9, desse dia 19 de julho. Diz assim: as vantagens do sofrimento, da paciência e da moderação. Melhor é a boca, melhor é a boa fama do que o melhor unguento. E o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que a casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Porque qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo. Também isso é vaidade. Verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Não te apresses no teu espírito a tirar-te, porque na ira abriga-se no seio dos tolos. Nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, porque nunca com sabedoria isso perguntarias. Tal boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol. Porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera. Porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Ao justo que perece na sua justiça, e ao ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas bom, é que retenhas isso, e também disso não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. A sabedoria fortalece o sábio mais do que 10 governadores que haja pela cidade. Na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça bem e nunca peque. Tampouco apliques o teu coração a todas as palavras que se disserem, para que não venha a ouvir que o leu, para que não venhas a ouvir que o teu servo te amaldiçoou. Porque o teu coração também já confessou muitas vezes que tu amaldiçoastes a outros. Tudo isso, inquire com sabedoria, e disse: sabedoria adquirei, mas ela ainda estava longe de mim. Longe será o que foi e profundíssimo. Longe está o que foi e profundíssimo. Quem o achará? Eu tornei a voltar-me e determinei em meu coração saber, inquirir e buscar sabedoria e a razão, e conhecer a loucura
da impiedade e a dodice dos desvarios. Eu achei uma coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração são redes de laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for burro diante de Deus, escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Vedes aqui, isso achei, disse o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a causa. Causa que a minha alma ainda busca, mas não achei. O homem entre 1000 achei eu, mas uma mulher dentre todas elas não achei. Vede, isto tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções, né? Ou seja, então essa é uma palavra verdadeira e uma palavra de sabedoria. Que Deus, ele fez o homem reto em tudo. Só que o homem, aqui ele acabou inventando muitas coisas. Ele fez muitas invenções. Por isto, é que estamos do jeito que está. Estou falando dentro da eclésia, tá? Estou falando no mundo, não, porque o mundo jaz no maligno. Estou falando dentro da casa de Deus, dentro do povo de Deus, dentro daqueles que são de Deus, que são os evangélicos. Que Deus criou o homem reto, mas dentro da eclésia criaram muitas invenções. E hoje está a confusão que está. Ninguém acredita mais na palavra de Deus. Ninguém acredita mais em um crente. Ninguém acredita mais em nenhum cristão. Por causa de quê? Dessas invenções que eu me inventou para dentro do reino de Deus. Que se parece mais com o mundo. Talvez o mundo até está tão espantado com o que acontece dentro das igrejas do que fora. Entende? Olha a palavra. Versículo 29. Vede isto. Tão somente achei que Deus fez ao homem reto, mas ele busca muitas invenções, inventa demais aquilo que não está escrito aqui e confunde aqueles que querem Jesus. Entendeu agora? Mas uma coisa eu digo para você: não olhe para o homem e nem para as suas invenções. Olhe para Jesus, porque ele é que vai salvar a sua alma. Continuando no capítulo 8. A obediência devida ao rei. Quem é como sábio, e quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do rosto se muda. Eu digo, observa o mandamento do rei, isso em consideração para com o juramento de Deus. Não te apresses a sair da presença dele, nem persista em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer, porque a palavra do rei tem poder. E quem lhe dirá que fazes? Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto o mal do homem é grande sobre ele. Porque não sabes o que há de suceder e como há de suceder. Quem lhe dará a entender? Nenhum homem aqui tenha domínio sobre o Espírito para reter o Espírito, e nem tem poder sobre o dia da morte. Nem há armas nessa peleja, nem tampouco a impiedade livrará aos ímpios. Tudo isso eu vi quando apliquei o meu coração a toda obra que se faz debaixo do sol. Tempo há em quem um homem tem domínio sobre outro homem, para a desgraça sua. Assim também vi os ímpios sepultados, eis que havia quem fosse a sua sepultura. E os que fizeram bem e sabiam do lugar santo foram esquecidos. Da cidade também, isso é vaidade. O pecador não é logo castigado. O justo vê-se muitas vezes em adversidade. Visto como se não executa logo juízo sobre a má obra,
Por isso, o coração dos filhos do homem está inteiramente disposto para praticar o mal. Ainda que o pecador faça 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temerem diante dele. Mas ao ímpio não irá bem, e ele não prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que ele não teme diante de Deus. Ainda há outra vaidade que se faz sobre a terra. Há justos a quem sucede segundo as obras dos ímpios, e há ímpios a quem sucede segundo as obras do justo. Digo que também isso é vaidade. Então, exaltei eu a alegria, porquanto o homem nenhuma coisa melhor tem debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. Porque isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da sua vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Aplicando eu o meu coração a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então vi toda a obra de Deus, que o homem não pode alcançar a obra que se fez debaixo do sol, por mais que trabalhe o homem para o buscar, não achará. E ele que digo sábio, que a virá conhecer, nem por isso a poderá alcançar. Capítulo 9. As mesmas coisas sucedem aos justos e injustos. Gozemos os bens que Deus nos dá. Deveras resolver todas essas coisas no meu coração, para claramente entender tudo isto, que o justo e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus. E também que o homem não conhece nem o amor nem o ódio. Tudo passa perante a sua face. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim aos que sacrificam como aos que não sacrificam. Assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo, que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há desvarios no seu coração, na sua vida, e que depois se vão aos mortos. Ora, para o que acompanha todos os vivos, a esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles jamais recompensam. Mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento, até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma neste século em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com um bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Goza a vida como a mulher que amas todos os dias de vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nessa vida e do teu trabalho, que tu fizeste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. A sabedoria é muitas vezes mais útil aos outros do que aquele que a possui. Botei-me vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Que também o homem não conheceu o seu tempo, com os peixes que se pescam com a rede maligna, e como os passarinhos que se prendem com o laço.
Assim se laçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Também vi sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade, e que havia poucos homens, e veio contra ela o grande rei, e a cercou, e levantou contra ela grandes tranqueiras, e vivia nela um sábio, pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele homem. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada, e as suas palavras não foram ouvidas. As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. Melhor é a sabedoria do que a arma de guerra, mas um só pecador destrói muitos bens. Então, a gente fica aqui nesse dia 19 de julho e vamos prosseguindo para o dia 20. Amém.